os Correios, para você ingressar ali no emprego público, você precisa também passar por um concurso. Só que é importante a gente diferenciar para as pessoas a diferença entre órgão público, que envolve administração pública direta, e de uma empresa pública, porque os funcionários dos Correios, eles não têm aquela mesma estabilidade que o servidor público efetivo tem. O funcionário dos Correios, eles estão submetidos também à CLT. A Câmara dos Deputados aprovou no início deste mês a privatização dos Correios, com 286 votos a favor, 173 contra e 2 abstenções. A privatização de uma empresa pública é um processo muito longo e complexo. Além disso, existem muitos conflitos de interesse. Vamos entender melhor sobre esse assunto? Bem, quem nos ajuda é o advogado Aguinaldo Bastos, está aparecendo aqui para a gente. Primeiro, quero agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo aqui na TV Aparecida. Boa tarde para você. Primeira pergunta, né? O que é a privatização? No sentido aí dos Correios, é a venda da empresa pública? Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite de vocês para poder compartilhar sobre essa questão da privatização dos Correios, né? São mais de 100 mil funcionários aí que os Correios compõem, e nesse contexto aí da aprovação do projeto de lei, que foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está no Senado Federal, portanto, ainda não se trata de uma privatização efetiva, mas tudo indica que, de fato, vai acontecer. O que significa, na prática, essa privatização? Uma empresa pública, ela está dentro da administração pública indireta. Isso do ponto de vista, quando a gente fala de Constituição, de direito administrativo. Então, os Correios é uma empresa pública que está dentro da administração pública indireta. Portanto, é submetido às leis que envolve a Constituição, que envolve ali toda a dinâmica que compõe a administração pública. Quando a gente fala de uma privatização, os Correios, ele vai ser submetido totalmente à iniciativa privada, portanto, exclusivamente as normas que regem ali tanto a CLT quanto as empresas de iniciativa privada. E aí os funcionários têm se preocupado, porque em relação a, será que a gente vai ser todo mundo demitido, e agora, o que vai acontecer? Até porque os Correios, para você ingressar ali no emprego público, você precisa também passar por um concurso. Só que é importante a gente diferenciar para as pessoas a diferença entre órgão público, que envolve administração pública direta, e de uma empresa pública, porque os funcionários dos Correios, eles não têm aquela mesma estabilidade que o servidor público efetivo tem. O funcionário dos Correios, eles estão submetidos também à CLT, também ao regime de consolidação das leis trabalhistas. Portanto, são situações distintas, né? Não se trata de servidores públicos igual de um órgão público federal, então os direitos são distintos. E Aguinaldo, boa tarde. Inclusive, daqui a pouco a gente vai conversar com o sindicato para falar sobre esse ponto de vista da preocupação de quem trabalha nos Correios. Agora, quais os principais conflitos de interesses com essa privatização, que é só o começo de um processo de privatização? Então, existem diversas questões políticas e ideológicas aí envolvidas. Inclusive, na Câmara dos Deputados, você tem tanto os deputados favoráveis à privatização, quanto os deputados contrários. Aqueles que são favoráveis, eles alegam que isso vai fomentar mais ainda a questão econômica, a iniciativa privada, aqueles que defendem uma menor intervenção do Estado na economia. Então, eles são mais a favor aí de privatizar as estatais, para que deixa nas mãos da iniciativa privada, que vai melhorar ali aspectos econômicos, empregabilidade, enfim, algumas partes defendem isso. Agora, você tem interesses também diversos falando, os Correios é uma grande estatal, né, que movimenta bastante a economia, e de repente o governo vai estar repassando para a iniciativa privada. Então o governo vai estar vendendo algo que foi conquistado aí pela administração pública, pelo governo, e agora vai fazer parte da iniciativa privada. Então você tem essas divergências aí. Algumas pessoas, por exemplo, têm falado que vai demitir todo mundo, só que no projeto de lei, no atual cenário, existem algumas garantias que os funcionários dos Correios eles vão ter
nesse período de transição. Então, não necessariamente com a privatização, eles vão demitir todo mundo, até porque os Correios, você tem funcionários ali muito antigos que têm bastante experiência e que a empresa que for adquirir os Correios, ela vai aproveitar esse conhecimento, aproveitar essas pessoas que já têm um conhecimento mais aprofundado das atividades operacionais ali dos Correios. Então, essa questão das divergências é mais ideológicas e políticas, né, no sentido assim, será que vai valer a pena, não vai melhorar, o que vai acontecer? Então, assim, são projeções que, de fato, é necessário a gente aguardar o texto final do projeto de lei para a gente entender como que, de fato, vai acontecer essa privatização. Sem dúvida nenhuma que só o anúncio e a aprovação pela Câmara dos Deputados já gera uma grande insegurança para os funcionários que temem, logicamente, perder o emprego com essa privatização. Agora, para quem utiliza, Aguinaldo, serviços dos Correios, encomendas, correspondências, pode ter alguma consequência esse processo? Então, essa questão dos serviços é uma outra discussão, né, que está sendo feita, inclusive, no Congresso Nacional. E a transição entre você transformar uma empresa estatal e transformar ela para virar totalmente privatizada, ou seja, sair debaixo do domínio do governo, da administração pública e para a iniciativa privada, vai ter um processo de transição. Inclusive, nesse projeto de lei que foi aprovado, então, assim, a privatização ela é bem certa que vai acontecer. Estão discutindo apenas questões de detalhes na maneira como vai acontecer essa transição. Então, por exemplo, em relação à preocupação que estão tendo em relação aos serviços, por exemplo, os Correios, uma vez que está nas mãos do governo, você tem localidades onde tem agências de Correios ali, principalmente locais de muito difícil acesso, locais mais periféricos, regiões aí onde de fato aquela agência ela não gera lucro, mas por uma questão de interesse público acaba mantendo ali aquelas agências. Então, no projeto de lei, por exemplo, fala que a empresa que for adquirir, algumas agências específicas, principalmente em regiões mais difíceis, vai ter a obrigação de manter essas agências lá, ainda que não gere ali uma lucratividade esperada pela empresa. Então, assim, no processo de transição, o governo ele está tentando fazer de uma maneira que os serviços continuem com a mesma qualidade ali na hora da prestação. É importante ressaltar também que os próprios Correios, né, ela vai estar submetida à regulação pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Então, vai haver uma regulamentação ainda, mesmo que seja iniciativa privada, não significa que vai fazer o que bem entende, né? Vai estar submetido às normas, vai estar submetido a determinadas regras. Então, não significa necessariamente... Fica difícil a gente dizer assim, será que vai piorar, vai dificultar? Pelo menos no projeto de lei, esse processo de transição está criando várias características, vários requisitos que a empresa precisa cumprir que for adquirir os Correios para que não se perca ali a qualidade na prestação de serviço. Aguinaldo, muito obrigada, viu, por sua participação aqui no TJ Aparecida. A gente passa a entender um pouco mais o que é essa privatização dos Correios e, a título de curiosidade, lucro de R$1,5 bilhão em 2020 dos Correios. Obrigada, viu? Boa tarde. Eu agradeço, uma ótima tarde a todos. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.